Quanto mais aumentarmos a oferta, e a oferta é a largura das vias e o número de vias, quanto mais vias nós tivermos e mais largas elas forem, mais procura nós vamos ter, mais carros vamos ter. Não vai diminuir. As condições não vão melhorar por nós acrescentarmos vias. É Enquanto preciso não, orientar e organizar também na é, área da sim, cidade. enquanto nós não favorecermos o transporte público e tivermos vias dedicadas para o transporte público e não favorecermos o transporte público, nomeadamente os autocarros para eles poderem ter uma velocidade comercial boa, é muito difícil resolver este problema. Mas isso também a sociedade tem que mudar, não é? Tem que estar disposta a abdicar de determinadas coisas, determinados confortos que ainda são para alguns confortos ter de levar o meu carro para o centro da cidade. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do DECPod. O meu nome é Helena Guerra, estou acompanhada pelo Diogo Martins e hoje estamos à conversa com João Termoceiro, licenciado em Engenharia Biofísica pela Universidade de Évora e pós-graduado em Ordenamento do Território e Gestão de Recursos pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Foi responsável por diversos serviços no município de Lisboa e atualmente é diretor do Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa. Muito bem-vindo, João. Estamos muito entusiasmados por iniciar esta conversa. Espero que seja também para ti uma oportunidade interessante. Sim, claro, é uma oportunidade. Obrigado pelo convite e para partilhar aqui um bocadinho da minha experiência nesta área. João, obrigado. Então, começando mesmo por aí, gostaríamos muito, neste início de conversa, se possível, e num tom introdutório, que falasse um pouco precisamente do Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa, onde trabalhas, e por conseguinte, como que apresentando aqui o tema do episódio, que nos falasses, nos explicasses, no fundo, o que é uma cidade inteligente, no que é que consiste, se uma gestão inteligente das cidades pode mesmo melhorar a qualidade de vida dos consumidores que nela habitam e que dela usufruem, isso pode antecipar problemas e de que tipo? Eu trabalho mesmo no Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa. O que é que nós fazemos? Nós recolhemos informação sobre a cidade. Informação em tempo real. Portanto, o que é que nós recolhemos? Dados sobre mobilidade, poluição, consumos de diversos recursos, agregamos toda essa informação, fazemos analítica com essa informação e disponibilizamos essa informação aos decisores. Portanto, o que se pretende é tornar a cidade cada vez mais inteligente no sentido de utilizar dados para tomar as suas decisões, utilizar factos, não tomar decisões com base em coisas que não são realmente fundamentadas naquilo que acontece na cidade. E as cidades inteligentes pendem-se muito com a questão dos dados. As cidades inteligentes são criadas e existem, este termo, existem centenas de definições de cidades inteligentes, mas as cidades inteligentes são basicamente cidades criadas para facilitar a vida do cidadão, para que o cidadão tenha acesso a novos serviços, a serviços mais inovadores e a serviços que o ajudem. Há um termo também que está muito associado às cidades inteligentes, tem a ver com uma cidade que é mais proativa. Isto é, uma cidade que não espera que o cidadão ou que haja um problema, mas é uma cidade que consegue prever esse problema, consegue prever a necessidade do cidadão e consegue dar essa informação e disponibilizar-lhes as coisas antes sequer do cidadão ter que se dirigir a um sítio, ter que fazer alguma coisa. É uma cidade que consegue prever quando é que por exemplo, um congestionamento de trânsito vai acontecer e tomar medidas para que esse congestionamento de trânsito nem sequer aconteça. Ou consegue disponibilizar as bicicletas nos sítios necessários às horas necessárias. E, portanto, tudo o que tem a ver com a gestão inteligente da cidade, para essa proatividade necessita ter dados. Nós precisamos de conhecer como é que a cidade funciona, como é que é o pulsar da cidade, para podermos tomar decisões para o futuro. Se nós soubermos como é que as coisas funcionaram no passado, em determinadas condições, quando existia, os alunos estavam de férias ou não estavam, estava de chuva ou não estava de chuva, havia um evento na cidade ou não havia, se nós sabemos como é que a cidade funciona nessas condições, nós podemos prever o futuro. E aí é quando começamos a ser inteligentes. É quando começamos a ser proativos e não simplesmente reativos. E para isso precisamos de dados, não é? Para tudo isso precisamos de dados.
Outro desafio das cidades inteligentes é a questão da eficiência. Nós cada vez mais precisamos de fazer mais com menos, sendo cada vez mais rigorosos na utilização dos nossos recursos, seja energia, seja água, seja o que for, e conseguir fazer mais com menos. E para isso também a cidade inteligente é importante. E mais uma vez, para isso nós precisamos de dados. E é por isso, por exemplo, nós em Lisboa, nós por dia, nós integramos dados em tempo real, integramos mais de 3 milhões de registros por dia. Não é? São todos os dias nós temos a integrar dados sobre Lisboa, e é isso que depois nos permite ir melhorando neste caminho, porque isto é um caminho, não é? A cidade não fica inteligente com o estalar de dedos. Agora fala-se mais de cidades inteligentes e sustentáveis, mas as questões dos novos serviços ao cidadão, de ser eficiente, ser proativa, transparente, são tudo questões relacionadas e que alimentam este conceito das cidades inteligentes. João, eu aproveito a palavra que tu várias vezes salientaste agora para descrever as cidades inteligentes, que é a proatividade, para te perguntar se, para além do fornecimento de dados, que todos nós, no fundo, contribuímos para que isso aconteça, se também se pressupõe que o consumidor tenha uma postura mais proativa, no âmbito ou no contexto destas cidades inteligentes e mais sustentáveis. Sim, claro, é porque aquilo que se fala muitas vezes que tem a ver com a democracia digital, não é? Das pessoas participarem das mais diversas formas na gestão da cidade. Isso é alguma coisa que é fundamental, mas para as pessoas tomarem e participarem de uma forma construtiva também naquilo que acontece na cidade, precisam de informação. Então, há aqui e o trabalho que vocês estão a fazer vai nesse sentido, ou seja, há aqui esta necessidade de um consumidor informado consegue tomar melhores decisões, consegue pressionar, exigir melhores serviços naquilo que realmente tem sentido. Não é? E, portanto, uma cidade inteligente é uma cidade que tem que responder às necessidades das pessoas que nela vivem, seja naquelas que trabalham, que a visitam, ou naquelas que vivem mesmo na cidade. E, portanto, a cidade tem que responder a essas necessidades. E quantas mais formas as pessoas tiverem de contribuir, de dizer o que pensam, de fazerem sentir as suas necessidades aos executivos municipais, por exemplo, é algo fundamental. E por isso há iniciativas que mesmo Lisboa e muitas cidades têm, como o orçamento participativo, como agora o que se lançou em Lisboa, que é o Fórum de Cidadãos, ou mesmo coisas simples como a aplicação na minha rua, que muitas cidades também têm, não é? Aplicações semelhantes, onde a pessoa pode reclamar, pode fazer sentir as suas preocupações de uma forma muito simples, até coisas como tem a ver com a transparência da cidade, se a cidade partilhar toda a informação que tem, não é? Lisboa e outras cidades também têm um portal de dados abertos, nós temos um portal de dados abertos com mais de 300 conjuntos de dados, estamos a partilhar dados ao cidadão para que o cidadão possa, com base nesses dados e com base em informação concreta, também ser mais exigente e saber o que é que quer. E só isso é que nos pode também forçar os serviços municipais a melhorar, não é? Não há razão nenhuma para os serviços públicos não terem um serviço semelhante, por exemplo, como têm já os bancos, algumas coisas, não é? Nós não vamos ao banco com muita frequência, fazemos as nossas coisas em qualquer sítio, em qualquer dispositivo. Os serviços públicos vão ter que caminhar nesse sentido e a exigência do cidadão vai nos levar aí nesse sentido, é inevitável que isso aconteça. E esta questão toda da democracia digital, de como é que os meios digitais podem ajudar, são um bom caminho do cidadão se relacionar com as cidades. Nós aqui há pouco tempo, a semana passada, ou há 15 dias, já não me lembro bem, tivemos uma visita do responsável da área digital de Kiev, e ele dizia-nos que naquele ambiente tremendo em que eles vivem, não é, de guerra, ele dizia-nos que a questão da democracia digital para eles é fundamental. Por exemplo, eles estão a mudar o nome das ruas que tinham nomes de generais russos, etc., através de plataformas online. Eles fazem votações online e mudam o nome das ruas de uma forma quase rápida, utilizando estas tecnologias. As pessoas estão muito mais envolvidas, logicamente eles têm ali uma mobilização enorme para todas estas questões, não é? As pessoas estão facilmente mobilizadas e estão muito mobilizadas, mas cada vez mais as organizações públicas têm que estar abertas a responder a estas novas necessidades. João, já agora, se me permites, duas ou três questões. Em primeiro lugar, referiste há pouco
dois termos, cidade inteligente e cidade sustentável, portanto, perceber se uma cidade inteligente é por conseguinte uma cidade sustentável ou não. Depois, se nos podias dar também já agora, exemplos práticos, não só de outras cidades no país que estão a adotar este mecanismo, e exemplos práticos do que acontece em Lisboa aqui relativamente à cidade inteligente. Quando nós este termo das cidades inteligentes parece que às vezes é um bocadinho prejudicativo, parece que as cidades anteriormente não eram inteligentes, tomavam Era pouco decisões, inteligente, era um pouco inteligente, o que não é propriamente correto. Este termo ele surgiu inicialmente ligado à tecnologia. Agora, não é a tecnologia que justifica uma cidade inteligente, a tecnologia é um facilitador da cidade inteligente. Deverá ser simplesmente isso. Vai ser simplesmente um facilitador, não o objetivo. E as cidades sustentáveis é a mesma coisa, quer dizer, todas nós hoje precisamos de gerir as nossas cidades de uma forma sustentável, resiliente, uma forma, se podemos incorporar isto tudo no mesmo nome, inteligente ou não, mas logicamente que tudo aquilo que são boas práticas, independentemente do rótulo que nós lhe possamos colocar, são coisas, são caminhos que nós temos que seguir. E, portanto, as cidades hoje querem-se inteligentes, querem-se a tomar inteligentes no sentido de serem mais eficientes, serem mais proativas, de utilizarem os dados para tomar decisões, estarem mais próximas do cidadão, mas realmente tudo o que fizermos tem que ser sustentável, isto é, não podemos estar hoje a pôr em causa aquilo que vai ser o nosso futuro. E muito do trabalho que nós fazemos e muito do trabalho que está a ser feito por outras cidades, desde o Algarve até ao norte de Portugal, muitas cidades estão a colocar iniciativas destas, seja nas áreas da rega inteligente, seja de regar aquilo que é necessário e não aquilo que simplesmente os sistemas estão programados de regar, seja porque é verão, regamos independentemente de ter caído uma trovoada, mas seja na questão da energia, seja na questão da mobilidade, nós temos formas de poder numa app aceder a diversas ferramentas de mobilidade, de poder existir mais ligação entre meios de transporte, de podermos ter acesso na área da energia, nos nossos edifícios, nos edifícios públicos, na forma como se gera a energia. Por exemplo, só o edifício dos Passos de Conselho aqui em Lisboa, para terem uma ideia, uma intervenção no edifício levou quase a uma redução de 50% do consumo de energia. Portanto, foi uma redução brutal num edifício daquela dimensão. E digamos assim, estas áreas da mobilidade, da energia, da água, da iluminação pública, onde a iluminação inteligente dos espaços, poder não é só utilizar o LED, mas é fazer telegestão, é poder controlar em algumas zonas que não têm público ou não têm pessoas a circular numa determinada área, poder diminuir a quantidade de luz. Exato. Portanto, há uma série de coisas que se podem vir e que estão vindo implementando e que várias cidades pela Europa e em Portugal também vão implementando, que vão sempre neste sentido. O que nós chamamos os verticais. Não é? Isto são os resíduos sólidos, por exemplo, a mesma coisa, a sensorização dos contentores de resíduos sólidos, adaptar as rotas aos contentores que estão cheios e não fazer simplesmente as rotas que habitualmente se fazem. Tudo isso são formas de nós sermos mais inteligentes a gerir os nossos recursos. A fase seguinte, um bocadinho que as cidades algumas já começam a seguir e já começam a seguir Lisboa também, é destes verticais todos, não é? Da área da energia, dos resíduos sólidos por aí fora, destes verticais todos, começarem a gerir, começarem a produzir dados e começarmos a olhar para aqueles dados de uma forma integrada. E olharmos para aquele conjunto de dados e que nós começarmos a olhar para aquele conjunto e tentar perceber como é que a cidade realmente funciona, tentar perceber porque é que determinados problemas constantemente estão a acontecer e tentar tomar medidas para os evitar. E isto é já a fase seguinte, é passarmos para os verticais, olharmos para a cidade como uma plataforma onde nós podemos olhar para um conjunto de dados e tomar decisões que nos minimizam problemas que estão a acontecer e também nos permitem tomar melhores decisões para o futuro. Fantástico, os dados são um tesouro, portanto. São mesmo. João, eu pergunto também, e olha, até me recordo, por exemplo, de Évora ter sido uma das cidades pioneiras na instalação dos contadores
de energia dos contadores inteligentes. E recordo-me também que isso representa um desafio grande para os próprios consumidores, que na altura tinham dúvidas, não sabiam exatamente como é que a partir dali seria a sua conduta relativamente à extração de informação através do contador, se continuariam a dar as leituras ou não. E eu pergunto nesse sentido se, atendendo ao facto de termos uma população mais envelhecida e também com baixos níveis de literacia digital, se toda esta realidade e esta tendência para a implementação destes sistemas se pode trazer aqui grandes desafios para a população, se sentes que já estamos mais preparados, ou pode gerar aqui algumas assimetrias também, porque há realmente pessoas que ainda não estão devidamente capazes e preparadas para esta mudança. Isso é uma verdade, há sempre pessoas que vão ter dificuldade, portanto nós temos de ter que manter sempre diversos canais de contacto, diversas alternativas, nunca podemos fechar uma alternativa única de acesso a um determinado serviço. Por isso é que eu dizia no princípio, uma cidade inteligente tem que ser uma cidade inclusiva, não há outra forma, não é? Tem que, os meus pais, por exemplo, já são idosos, isso há coisas que eu posso fazer por eles, mas há coisas que eles querem fazer porque querem manter a sua autonomia e querem ir a canais presenciais e querem ter um sítio onde possam ser atendidos e falar com pessoas, e isso tem que existir sempre, não é? Enquanto for necessário, vai ter que existir. Mas a tecnologia, é o que eu dizia também no princípio, quando até isto apareceu das cidades inteligentes, apareceu muito ligado à tecnologia. Mas a tecnologia só pode ser realmente um facilitador. Não é o fim em si, só pode ser um facilitador e portanto tem que ser transparente ao utilizador. O utilizador não tem que estar a preocupar com a tecnologia, isso está lá tudo por trás e tem que ser uma coisa simples para ele. Também para aqueles que têm menos literacia nesta área, as coisas terão que ser fáceis, e se tiver que se manter os canais habituais, eles terão que existir, mas há muita coisa que se pode fazer que é transparente para o utilizador, não é? É nós tomarmos as melhores decisões, facilitar a vida às pessoas, oferecer-lhes novos serviços, novas coisas, basta facilitar-lhes a vida no seu dia a dia, não é? Por exemplo, quem tem mobilidade reduzida, de ter formas de poder deslocar-se ao mercado, à farmácia ou a alguns sítios de uma forma mais fácil, para ele não precisa de ser um problema tecnológico, não é? Pode ser um problema que a cidade resolve porque conseguiu identificar aqueles problemas e conseguir tomar medidas para que aquilo seja mais fácil para o utilizador. Não tem que ser um problema tecnológico, nem tudo nas cidades inteligentes é um problema tecnológico, não tem a ver, quer dizer, não nos devemos focar na tecnologia na cidade inteligente, no meu entender. João, já agora também num tom um bocado diferente, mas isto é só pontos positivos, é só prós ou também há contras na cidade inteligente, dignadamente para os cidadãos, não é? Para os consumidores? Vamos lá ver, o conceito de cidade inteligente em si não tem nada de mau. Agora, as ferramentas que nós utilizamos e o que fazemos com isso, nós podemos continuar a fazer as neiras agora com a cidade inteligente como fazíamos as neiras do passado sem a cidade inteligente. Não é, os erros são os das pessoas, não é? São os erros normais das pessoas. Não é o facto de estarmos a dizer, a cidade inteligente é um rótulo, volto a dizer, para mim, é um rótulo. O que há são boas técnicas de gestão, boas formas de prestar o serviço ao cidadão. O que é isto? São boas práticas que têm que ser implementadas, seja para gerir os nossos recursos, seja para prestar serviço ao cidadão. A cidade inteligente é um rótulo que se põe à volta deste conceito. Agora, tem riscos? Tem alguns riscos, não é? Porque tudo o que é estas alterações pode trazer riscos, não é? Nós vemos o que é que se fala agora em termos da inteligência artificial, tudo isto é um risco, não é? Ao mesmo tempo que a gente ouve coisas, que a inteligência artificial ajudou a descobrir um novo antibiótico para combater uma bactéria super resistente, ao mesmo tempo, acho que foi a semana passada, não sei, acho que foi a primeira-ministra da Dinamarca, fez um discurso no Parlamento e chegou ao fim e disse: este discurso foi feito pelo ChatGPT. E ninguém se apercebeu. Não é? E a pessoa fica chocada, o que é que vem aí? Portanto, tudo isto, estas novas tecnologias, a utilização de tecnologia pode trazer riscos, traz com certeza riscos. Agora,
são as pessoas que estão por trás deles, não é? São sempre nós que estamos a tomar, de alguma forma, ainda somos nós que estamos a tomar as decisões. João, já agora, Helena, se me permites eu fazer mais algumas questões. Ahm, João, mas não estou a entender quais é que são as áreas de maior urgência, que carecem de maior urgência para aplicar estes recursos nas cidades inteligentes, das smart cities, têm para Sim, oferecer. é o que eu digo, as cidades progressivamente estão a implementar os tais verticais que eu dizia há pouco, seja para usar melhor energia, água, por aí fora, não é? Mobilidade, cada vez mais. Agora, cada cidade tem os seus problemas e a área da mobilidade é de certeza uma daquelas verticais, digamos assim, onde a preocupação é maior, nomeadamente nas maiores cidades. Não é? Há tempos tive aqui um colega que vinha dos Açores e vinha conhecer o que é que nós fazíamos com os dados. E dizia ele, pois, eu se tenho 3 carros no semáforo já tenho ali um problema, não é? Não é o mesmo problema que Lisboa tem. Lisboa terá outros tipos de problemas, eles terão outro tipo de problema Claro. que tem a ver com, se calhar, com áreas até não da cidade, mas mais com áreas mais florestais, agrícolas, etc. Pronto, por isso também agora se fala nos territórios inteligentes, não só das cidades inteligentes. Tem muito a ver com o contexto, não é, João? Tem muito a ver com o Sim, contexto. sim. Portanto, todos estes desafios estão muito ligados ao contexto. Em Lisboa, a mobilidade é com certeza um dos maiores problemas e daquilo que traz. Agora, também há muita coisa a fazer nas cidades na forma como nós prestamos o serviço ao cidadão. Não é? Aquilo que estávamos a falar há bocado. O mesmo cidadão que passa anos sem ir ao banco e trata tudo por numa app ou no computador, também se vai sentir chateado se tiver que vir à Câmara ou de sítio qualquer para tratar de um papel, não é? Ou quando lhe pedem o papel uma vez para uma licença, depois lhe pedem o papel, a mesma coisa para outra coisa. Isto são áreas onde os serviços ao cidadão podem melhorar muito, não é? Porque se a informação sobre o cidadão já está dentro da, dos municípios, ou dos serviços públicos, sejam os do Estado ou municipais, já cá estão dentro, porque é que nós temos que pedir 2 e 3 vezes? Portanto, isto são áreas onde está-se a tentar evoluir nesse sentido, não é? De evitar estas perdas de tempo que as pessoas têm, ter melhores serviços. São áreas onde existe muito por fazer ainda, não é? Muito, muito Pois, mesmo. João, já agora pegando nessa área da mobilidade, como deves imaginar aqui em Lisboa e não só, mas Sim. chegam-nos muitas reclamações aqui à DECO relativamente, reclamações e denúncias, no sentido de que as pessoas, os consumidores cidadãos até querem utilizar os transportes públicos, como acontece em inúmeras cidades europeias, para viajar não só nas cidades, mas no país. Eh, mas hoje em dia pouca gente consegue viver em Lisboa, portanto vivem nos subúrbios, que são cidades de dormitórios. As pessoas querem vir trabalhar para Lisboa descansadas, né, em transportes públicos. Mas existem muitas carências, muitas deficiências, pouca oferta, existem muitas greves. Isto para referir o tipo de reclamação que nos chega, pois não existe sincronização entre os transportes, a informação que é dada, também pegando um bocado no início da nossa conversa, muitas vezes não é real. Isto é o que nos é transmitido, não é? Ou seja, nos painéis às vezes não estão a funcionar, outras vezes dizem que faltam 3 minutos e depois faltam 15 minutos ou 20. Ou seja, isto para dizer que o que os consumidores nos transmitem é que querem usufruir da cidade, não é? Enquanto munícipes, mas simplesmente não conseguem. Portanto, estas cidades inteligentes conseguem, pronto, tratar deste tipo de temáticas, reduzir estas carências ou não? E Algo, isso está num algo, futuro próximo? assim, a cidade, quando nós utilizamos dados, nós podemos partilhar os dados muito mais rapidamente que o cidadão tomar melhores decisões. Agora, eu, por exemplo, sou utilizador assíduo diário de transportes públicos, não é? Sempre posso, Uhum. evito o carro. Por exemplo, no caso de Lisboa, a ligação comboio, metro, as coisas funcionam. Onde é que nós temos problemas, por vezes? Nos autocarros. Porquê? Porque os autocarros também têm que conviver com o trânsito da cidade. E às vezes os problemas é que as pessoas querem ter os autocarros rápidos, mas querem vir de carro para a cidade também. E enquanto nós não libertarmos espaço nas vias da cidade para o autocarro poder ter uma velocidade comercial muito maior, as coisas nunca vão mudar muito.
E há uma ligação, eu não sou especialista em mobilidade, não é? Mas há uma ligação muito grande entre a oferta e a procura, isto é, se nós metermos vias mais largas, nós vamos ter mais carros. Nós vamos ter menos carros e os carros andarem melhor. Quanto mais alargarem, isso está provado em muitas cidades. Há muitas cidades que estão já a fazer o caminho inverso. Lisboa está a tentar fazer também o caminho inverso de limitar o espaço para o carro, cada vez mais, libertar espaço para o transporte público, para os outros meios de transporte suaves e para as coisas funcionem melhor. Porque enquanto isso não acontecer, enquanto nós não tirarmos o carro da cidade e as pessoas continuarem a levar o carro, o autocarro nunca será um meio rápido. Será sempre. E as queixas, eu que utilizo transportes públicos, as queixas vêm na parte dos autocarros, porque comboio e metro, enquanto não tiver greves, não é? Como diz, quando não existem greves, funciona que é Pois, esse é que é o uma problema. maravilha. Mas aí Pois, isso é outro campeonato, digamos assim, não é? Não, sim, sim. agora, as pessoas temos que conviver com esta. Também tem que ter o cidadão, lá está, a tomar a exigir que isto aconteça, não é? A retirar o carro da cidade. Mas mesmo quando se faz isso, temos sempre aqui os dois movimentos. Há uns que querem e há outros que estão contra porque têm filas maiores. Mas é algo que está já estudado. Quanto mais aumentarmos a oferta, e a oferta é a largura das vias e o número de vias, quanto mais vias nós tivermos e mais largas elas forem, mais procura nós vamos ter, mais carros vamos ter. Não vai diminuir. As condições não vão melhorar por nós acrescentarmos vias. É Enquanto preciso não orientar e organizar também na é, área da sim, cidade. enquanto nós não favorecermos o transporte público e tivermos vias dedicadas para o transporte público e não favorecermos o transporte público, nomeadamente os autocarros para eles poderem andar, ter uma velocidade comercial boa, um, é muito difícil resolver este problema. Mas isso também a sociedade tem que mudar, não é? Tem que estar disposta a abdicar de determinadas coisas. Determinados confortos, que ainda são para alguns confortos, ter de levar o meu carro para o centro da cidade. Sim. Sem dúvida. Helena, só uma última pergunta, se me permite, também pegando aqui um bocado no que estamos a falar. João, sentes que, não sei se tem essa percepção, ou seja, a nossa percepção é que os consumidores nos últimos anos cada vez reclamam mais e fazem valer os seus direitos. E sentimos também que, pelo menos o que nos dão a entender, é que existe uma espécie de barreira entre o município e os consumidores. Não quer dizer que ela seja real, mas que sentem que não sabem o que é que está a acontecer. Se vocês sentem que os municípios estão cada vez mais ativos e comunicam com o município para fazer, lá está, valer as suas ideias para a cidade, para uma cidade mais sustentável, mais inteligente. Atualmente nós somos bombardeados por tudo e mais alguma coisa por todos os meios, não é? Portanto, um, e às vezes a informação que recebemos nem sequer é muito informada, é o que eu dizia há bocado, não é? Portanto, às vezes nós podemos facilmente reclamar num sítio qualquer e escrever umas coisas e vai para as redes sociais e depois outros escrevem em cima daquilo, aquilo começa a escalar e às vezes aquilo não tem sentido nenhum, disparados completos. E às vezes para nós é difícil separar o trigo do joio, quer dizer, o que é aquilo de reclamar pelo reclamar simplesmente porque a pessoa está naquele dia se quer chateada e apeteceu-lhe, daquilo que são realmente questões que têm que ser tratadas. Isso por vezes é mais difícil para nós. Agora, que as pessoas participam. Aquilo que eu estava a falar há bocado do Fórum dos Cidadãos é uma iniciativa lançada já pelo município. O orçamento participativo é uma iniciativa que já tem uma história também em Lisboa, onde as pessoas são convidadas a participar e orientar o orçamento da cidade para aquilo que é prioritário. Que eu falava há bocado da aplicação na minha rua, onde as pessoas diariamente podem reclamar sobre tudo e mais alguma coisa na cidade, não é? E, portanto, do lixo, do espaço verde que não está limpo, ou da erva que precisa ser cortada, ou de um contentor que precisa mais à porta, enfim, tem a forma de reclamar sobre tudo e mais alguma coisa. E são dezenas de milhares de reclamações que nós recebemos por ano, não é? Portanto, as pessoas têm forma de chegar e de falar com a cidade se quiserem, achamos nós. Portanto, agora, é difícil acompanhar por vezes os movimentos das redes sociais. E também, e agora uma observação mais pessoal, também corremos o risco, se vamos a tentar seguir as redes sociais, ficamos refém
do fogo do dia, daquilo que é a urgência do dia. E andamos sempre de urgência em urgência sem nunca ter tempo para planear, porque andamos sempre a tentar resolver a última moda que saiu nas redes sociais. A ver, isso é um risco grande, porque tira-nos a capacidade de pensar sobre as coisas. Se andarmos sempre em cima da última moda, porque há sempre urgências, há sempre reclamações, é uma coisa inevitável. E nós temos que perceber porque é que algumas reclamações acontecem e tomar medidas sobre as causas para que elas não se repitam. E isso é que começamos a ser inteligentes. Mas às vezes no ruído das redes sociais é difícil separar estas coisas. No fundo, criar esses espaços e essas oportunidades para que os cidadãos se possam expressar, mas de uma forma também orientada e organizada, não é, Sim, João? sim. Por último, e para fecharmos esta conversa tão interessante, gostaríamos muito que nos dissesses, na tua perspectiva, o que é que consideras que a DEC pode fazer também para continuar a manter os consumidores, os cidadãos mais informados e também capacitá-los deste ponto de vista digital, no fundo, prepará-los para estarem mais aptos a interagir no contexto destas cidades inteligentes. Aquilo que, pronto, algumas coisas eu acho que ajudar o cidadão a tomar decisões mais fundamentadas é alguma coisa, é algo que é importante. Ou seja, levantar as questões realmente que são pertinentes, que são mais estruturantes, aquilo que pode também resolver situações pontuais, mas são situações prementes, mas ajudar as pessoas a comunicarem aquilo que querem e que os preocupa de uma forma mais estruturada, porque às vezes é o que eu dizia, naquilo que é o ruído todo que hoje nós temos, não se consegue separar aquilo que é realmente um problema daquilo que é simplesmente ruído e coisas que estão, e às vezes está um problema de fundo, por baixo está ali um problema de fundo que merece atenção. Isso às vezes não se consegue, portanto o vosso papel de ajudar as pessoas a terem mais capacidade para reclamarem de uma forma estruturada e reclamarem com os serviços e exigirem-se dos serviços, acho que isso é um papel fundamental. A questão também de exigir dos serviços públicos cada vez mais, não é? De exigir que os serviços públicos tenham serviços que estão disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, serviços digitais, mas ao mesmo tempo que incluam também todos aqueles que não têm essa capacidade, mas que exigir que esses serviços cada vez mais aconteçam e que o cidadão não tenha que perder tempo com coisas que são redundantes, acho que isso é bom porque exige de nós, não é? Obriga-nos a mexer. Obriga os serviços públicos a mexer e, portanto, acho que isso é fundamental. E depois a outra questão que também é fundamental e que vocês também podem ajudar, que é a questão da transparência das organizações públicas, não é? De as organizações públicas partilharem dados, partilharem informação, mas também dados em bruto, não é? Dados sobre o que é que fazem, sobre a sua atividade, sobre as reclamações das pessoas, sobre tudo o que existe, para que isso seja transparente para a sociedade, para que a sociedade possa analisar esses dados. Não é analisar relatórios em PDF, não é analisar relatórios já pré-feitos, é analisar dados em bruto, não é? E partilhar dados realmente em bruto, sem serem filtrados, sem serem trabalhados. E porque isso promove a transparência, acho que é algo muito importante. Existe uma estratégia a nível nacional, a nível europeu, sobre os dados abertos. A Lisboa aprovou agora um plano de dados abertos e uma política de dados abertos nova. Mas a questão do cidadão exigir que os dados abertos sejam publicados e que mais dados sejam publicados em formatos abertos, que sejam disponíveis para as pessoas, eu acho que é outra ajuda importante, porque contribui para que a sociedade perceba onde é que são gastos os seus recursos, o que é que as organizações fazem, o que é que realmente é feito, como é feito, porque é feito, e permite escrutinar e tornar a sociedade, as organizações muito mais transparentes. Muito bom, olha, gostei imenso de estar aqui à conversa contigo, João, muito obrigada. Ficámos todos com a percepção de que o nosso papel é também fundamental neste processo de mudança. Todos somos chamados a integrar estas cidades inteligentes e podemos ter um papel determinante para que se tornem mais sustentáveis, mais eficientes, mais eficazes, que é isso que também se pretende. Da nossa parte, quero realmente agradecer o tempo que nos disponibilizaste e até uma próxima oportunidade. Obrigado por esta oportunidade. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado.